Depois de meses de preparação, chegou o mês mais esperado, o mais aguardado. Black November da Angelus Home Center. É a maior campanha do setor de construção. Descontos de até 50%. Na compra dos pisos e revestimentos, a Argamassa Rejunte sai de graça. Você pode parcelar em 12 vezes sem juros. Black November Angelus Home Center. É imperdível, corra pra cá. O mês inteiro de ofertas. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Vem aí, o maior centro de abastecimento de alimentos e logística do interior do Rio de Janeiro. CEASP está numa área de 90 mil metros quadrados e oferece mais de 150 boxes e 28 lojas para você comercializar seus produtos. Estande de vendas no local. O CEASP fica no quilômetro 116 da rodovia Amaral Peixoto, em São Pedro da Aldeia. Mais informações em ceasp.com.br ou pelo WhatsApp 21 96516 3130. Boa noite, sejam todos bem-vindos ao debate com os candidatos à Prefeitura de Búzios. O apoio é da ACEB e do Hotel Atlântico Búzios. Estamos ao vivo na rede social Facebook. Aproveite esses momentos iniciais para compartilhar a live. O conteúdo completo estará disponível na íntegra ao final do debate em nosso canal do YouTube. Se você ainda não segue a Prensa nas redes sociais, basta digitar @Prensa de Babel na sua rede social preferida e acompanhar todo o conteúdo diariamente. A Prensa está presente no Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e Spotify. Queremos desde já agradecer à SEB por novamente apoiar a iniciativa e ao Hotel Atlântico Búzios por ceder o espaço para a realização do debate. Muito obrigada em nome de toda a equipe da Prensa de Babel. Estão presentes conosco os seguintes candidatos: Comandante Serafim, PSD, Henrique Gomes, Patriota, João Carrilho, PRTB, Leandro Alex, PDT, Marcelo Morel, PMB, Rubens Lopes, Rede, Tolentino Reis, Podemos e Valdir Virgens, do Avante. O debate está sendo acompanhado pelos auditores José Alcântara, cientista político e representante do Instituto Informa, e Osmar Barbosa, representante da OAB em Búzios. O candidato Tom Viana, do PSL, teve um problema de saúde e não pôde comparecer. O candidato Alexandre Martins, Republicanos, não respondeu ao nosso convite. A cadeira dos dois está disponível. Vamos conhecer as regras do debate? O nosso debate será dividido em 3 blocos de perguntas. O primeiro e o terceiro com tema livre e o segundo com sorteio dos seguintes temas: saúde, educação, meio ambiente, turismo, segurança pública, urbanismo, gestão e economia, controle social, cultura, direitos humanos e minorias. Os candidatos farão perguntas uns para os outros, definindo os confrontos por meio de sorteio. O rodízio de perguntas segue até que todos tenham respondido sem repetição de candidatos. A pergunta terá 30 segundos, a resposta 1 minuto e meio e a réplica 30 segundos. O tempo será controlado pela nossa produção e os candidatos receberão avisos para a conclusão da fala. Caso seja necessário, o microfone do candidato será fechado.
Sobre o direito de resposta, os candidatos poderão solicitar à produção que avaliará se caberá ou não o recurso. Caso o pedido seja deferido, o candidato terá 45 segundos para a fala. Ao final do debate, o candidato terá 1 minuto para responder por que deve ser o próximo prefeito de Búzios. Conhecidas as regras, vamos iniciar o nosso debate. Mas antes, é importante para todos os participantes que mantenham a cordialidade durante o debate, tanto para os candidatos, quanto para a assistência que nos acompanha aqui dentro do Centro de Convenções e os internautas que interagem pelas redes sociais. Esse é um momento de grande importância para todos os eleitores e, no final, a decisão é sua para escolher o próximo prefeito de Búzios. Esse primeiro bloco, então, é o bloco com perguntas em tema livre. Os candidatos vão perguntar uns para os outros. Então, com a ajuda da Débora Evelyn, que faz parte aqui da nossa equipe na Prensa de Babel, nós vamos sortear o primeiro confronto. Débora, quem faz a primeira pergunta? João Carrilho, candidato, o senhor pode ocupar o púlpito. Quem vai responder, Débora? Rubens Lopes, candidato, o senhor pode ocupar o púlpito. Candidatos, como a gente já mencionou, a pergunta 30 segundos, a resposta 1 minuto e meio, réplica 30 segundos, cronômetro. Candidato, boa noite. Agradecer a oportunidade de estar aqui, convidado pelo Prensa de Babel. Candidato, dentro do nosso planejamento para a saúde, a gente pretende ampliar o Hospital Municipal Rodolfo Perecer e fortalecer os módulos médicos de família com mais especialidades. Queria te perguntar, qual é o seu planejamento para a saúde caso eleito? Obrigado pela pergunta, obrigado a todos. Nosso planejamento para a saúde, ele visa humanizar ainda mais aquilo que existe. Recentemente, meu pai teve um AVC, teve um derrame, e nós chegamos no hospital municipal, o atendimento humano foi perfeito, trataram meu pai muito bem, mas faltou fralda, faltou roupa de cama, faltou remédio, eu tive que comprar remédio. Infelizmente, muito dinheiro do município não tem chegado ao hospital. Eu vi que o atual governo fez vários postos de saúde, chamados de unidades médicas de saúde, e virou, na verdade, grandes prédios vazios, porque médico ali não tem. Acho que a gente tem que humanizar, tem que fazer o médico de família funcionar nesses lugares, tem que fazer o remédio chegar no hospital, a roupa de cama chegar no hospital, o atendimento pós-hospital, porque quando meu pai, por exemplo, teve alta, nenhum assistente social foi perguntar se ele tinha condições de ir para casa, se ele teria um transporte, se ele teria condições de fazer fisioterapia. Quando eu entendo que humanizar, ele já sai dali sabendo se ele vai ter o fisioterapeuta em casa, se ele vai ter o fono, se ele vai ter remédio para tomar, e é isso que nós vamos fazer, é cuidar das pessoas com humanidade. Concordo, candidato, exatamente, a gente precisa humanizar o sistema. Isso também vai ser uma prioridade caso nós formos eleitos. A gente vai cuidar do paciente dentro do módulo médico de família, fortalecendo o módulo médico, fazendo com que a população ali ela consiga ter todo o atendimento, tanto o remédio dentro do módulo médico, quanto o exame e a consulta do especialista ser marcado dentro do seu bairro. Isso vai ser um compromisso também da nossa gestão. Obrigado, candidatos. Então, já encerramos o nosso primeiro confronto. Eu só vou salientar aos candidatos que, na hora de responder e dar a réplica, só aguardem entre uma resposta e outra para que a gente possa zerar o cronômetro. E, é claro, vocês podem acompanhar o tempo. Vamos ao segundo confronto, Débora. Quem faz a pergunta? Valdir Virgens. Candidato. Quem vai dar a resposta? Tolentino Reis, candidato. Candidato, o senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Quero dar uma boa noite a todos, agradecer a oportunidade que o Prensa de Babel está passando para nós, a oportunidade de fazer o eleitor nos conhecer. E quero também parabenizar os candidatos que estão aqui, porque eles vieram para colocar a sua posição, colocar as suas ideias em respeito a você que está nos assistindo e quer ter uma boa escolha. Infelizmente,
alguns candidatos não respeitaram você e não vieram ao debate. E nós estamos aqui para trabalhar em função do eleitor. Tempo. Candidato Tolentino Reis, boa noite. Candidato, o senhor já teve seus 30 segundos para a pergunta. Tolentino Reis, o seu direito, 1 minuto e meio. Agora é o Tolentino. Bom, boa noite. É um prazer estar aqui participando desse debate. Eu ainda não entendi muito a pergunta, porque acho que o nosso colega ele não conseguiu fazer a pergunta, mas eu vou aproveitar o meu tempo respondendo para toda a cidade, que nós estamos candidatos a prefeito por um ideal, por um projeto de cidade e não um projeto de poder, porque a nossa cidade tem 24 anos de emancipada e até agora a gente não viu propostas realmente viáveis e executáveis na cidade, porque a gente viu uma cidade com 34 mil habitantes, com uma receita absurda, com 8% de saneamento básico. A gente não tem pavimentação, não tem asfaltamento, não tem rede de tratamento de esgoto. As nossas galerias de águas fluviais estão sendo ligadas com esgoto, uma cidade que depende 100% do turismo, e a gente está se perdendo a nossa natureza por conta do mau cuidado que a cidade tem tido, e é muito importante a gente cuidar da nossa natureza e cuidar da nossa cidade. E um outro ponto muito importante é o emprego. A nossa cidade não tem emprego, não gera uma economia forte. A gente tem tudo para ter uma economia muito boa, até porque a gente vive do turismo, mas o nosso turismo não tem calendário de turismo de verdade, a gente não tem o esporte como opção para a juventude, nossa juventude está se perdendo por conta de opções na área da educação, a gente não tem projeto social para as crianças, e é muito importante a gente mudar isso, e esse momento é agora. Obrigado, candidato. A pergunta que eu ia lhe fazer é em relação aos serviços, que nós não temos serviços eficientes, serviços públicos, serviço de iluminação pública é ruim, a água, a gente tem a parte da Enel aqui, que infelizmente a gente sofre aqui, o povo de Búzios, com transformadores explodindo, e a pergunta seria para os candidatos, o que eles vão fazer em relação aos serviços públicos que são precários na nossa região? Obrigada, candidatos. Vamos ao nosso terceiro confronto, Débora. Quem faz a pergunta agora? Marcelo Morel, candidato. Quem vai responder? Aqui, Morel. Henrique Gomes, candidato. Boa noite a todos. Parabéns, Henrique, por estar presente. Com você, eu tenho uma palavra. Você é meu chefe, uma pessoa querida, um político sério nessa cidade. Claro que vamos ter divergências, mas, assim, a convergência é maior. A primeira pergunta, eu acho que você poderia contribuir para a gente o que está faltando para a modernização dessa cidade. A sua gestão foi muito ágil em tentar resolver as coisas. Teve um governo ioiô, mas é visível. O próprio Ministério Público te acompanhou e viu isso. Boa noite a todos. Parabenizar mais uma vez também a Imprensa de Babel pela oportunidade de estar aqui discutindo a cidade. Acho que é muito importante. Meu querido Morel, você tocou numa coisa tão importante. Búzios está atrasado há mais de 10 anos pelo desenvolvimento, muitas coisas ainda que têm que ser implementadas. Nós tivemos um período de 5 meses no inúmeros afastamentos do prefeito atual, e nessa oportunidade mostramos que somos capazes, como deve se administrar a cidade, respeitando, com humanização. Agora, o candidato do Partido Verde, do Rede, falou de humanização. Humanização é no tocante de tudo. É inadmissível falar, por exemplo, de saúde da cidade, se você vai no hospital, você não tem uma fita para medir a glicose do paciente. Se você não vai no hospital, não tem a fralda para o paciente, que as cobertas estão lá há tempo. Então, tem que mudar. A modernização da administração pública, ela tem que ser diferente. De hoje e de sempre também. São coisas que vêm, rotineiro, do governo atual e do governo anterior também. Então, é importante você ter uma visão diferenciada daqueles que, com certeza, vai administrar a cidade a partir de janeiro de 2021. Obrigado, candidato. Marcelo Morel, o senhor tem direito à réplica. Bom, eu acho que nós todos, inclusive meus queridos adversários, nós lutamos pela modernização da administração pública. Ela tem deficiência, sim, é um processo. Agora, o Henrique é uma pessoa que tem sido testemunha de como há uma má vontade política em impedir isso. Então, eu acho que nós temos que nos concentrar e ler os programas de governo exatamente sobre isso. Como que essa prefeitura, que cidade nós queremos,
Como que nós vamos atingir a Nova Búzios? Obrigado, candidatos. Respondendo. Encerramos. Queria falar. Vamos ao quarto confronto. Débora, quem faz pergunta agora? Comandante Serafim, quem vai responder? Valdir Virgens. Candidatos, reforçando, só para vocês aguardarem entre uma resposta e uma pergunta, o cronômetro para a gente zerar e o tempo de vocês ficar correto, tá? Comandante, pode iniciar a sua pergunta. 30 segundos. Boa noite a todos. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, um momento tão importante para todos nós, buzianos, nesse debate que vai definir aí os nossos próximos 4 anos de um governo que o nosso povo tanto está merecendo aí, um governo de verdade. Apesar do candidato Valdir Virgem, a minha pergunta é o que o senhor pretende fazer na educação desse município que vem sofrendo ao longo desses 25 anos, sem nenhuma qualidade para os nossos jovens, que não tem nenhuma perspectiva de vida, nem como aluno, nem tampouco como um cidadão que estará pronto para enfrentar a vida como ela é. Obrigado, comandante, pela pergunta. O município, a responsabilidade do município na educação é na área básica, né? E a gente percebe que o governo federal ele está trabalhando muito essa área, que é na base, ele quer trabalhar a base. Então, a gente quer trabalhar em conjunto com o governo federal, a gente quer trabalhar a base da nossa cidade, que são as crianças. Pretendemos fazer a creche 24 horas, para que as crianças, as mães, consigam, né, colocar as suas crianças na creche, porque nós temos aqui, a grande maioria das mães trabalham no final de semana, não tem com quem deixar suas crianças, a gente quer fazer a creche amiga para colocar, cuidar das crianças. A gente quer dar uma base forte, colocar um transporte melhor, que infelizmente o transporte aqui não é um transporte eficiente para as crianças. As crianças têm dificuldade, por exemplo, comandante, esse ano letivo as crianças do município não tiveram aula. Ficaram em casa, não teve aula pela internet. A prefeitura, se tivesse organizada, poderia ter feito isso. Criar uma apostila para os pais terem que tirar cópias, isso é um absurdo. Isso aí tinha que já ser programado, a prefeitura já tinha que ter entregue essas apostilas na mão das crianças. O cartão também, as mães tiveram dificuldade para receber os R$200, até hoje ainda tem mãe reclamando, para resolver, mas a gente pretende acabar com essas burocracias. Candidato, o senhor tem 30 segundos para réplica. Exatamente isso nós vamos fazer no nosso governo. Caso seja eleito por você, cidadão buziano, são 3 pontos importantes para mudar a educação do município. Primeiro, vou trazer para cá a educação cívico-militar, para disciplinar a aprendizagem dos nossos alunos. Segundo, vamos ter uma educação em tempo integral. Isso vai facilitar a vida das nossas senhoras, que poderão fazer as suas atividades domésticas, cuidar de outras atividades, porque o seu filho será muito bem cuidado por nós na prefeitura. E vamos valorizar o profissional da educação, que merece todo o nosso respeito e consideração. Obrigada, candidato. Vamos, então, ao nosso quinto confronto. Débora, quem faz a pergunta? Leandro Alex. Quem vai responder aqui, candidato, nesse púlpito? João Carrilho. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Boa noite. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer que é triste ver que candidatos não respeitam a população e não se apresentaram para o debate. Boa noite, candidato. A pergunta que eu faço é em relação aos 8 anos que o Búzios vem sofrendo de um desgoverno, de um governo autoritário, com licitações acima do normal, o seu valor, e... Candidato, seu tempo. Em relação à corrupção, já qual encerrou seu tempo, qual é o remédio que o senhor tem para a corrupção? O remédio a população tem que dar agora, no dia 15 de novembro, é fazer a escolha certa. E a escolha certa é o 28. A gente está aqui para apresentar um projeto de cidade, um projeto diferente, de uma gestão mais participativa. É isso que nós queremos fazer pela população em 2021. Uma gestão próxima, uma gestão preparada para cuidar de Búzios. Eu sou advogado, especialista em gestão pública e estou colocando o meu nome e o da Roseli,
minha vice, a gente está preparado para cuidar de Búzios. Quero frisar o que você colocou, Leandro, realmente é verdade. Quero parabenizar você pela hombridade de estar aqui, você e todos os nossos amigos, nossos colegas que estão aqui. A gente está aqui para discutir Búzios, discutir projeto e plano para o futuro de armação dos Búzios. Nós viemos para mostrar para a população o que queremos para a armação dos Búzios. O senhor tem tempo ainda, se quiser continuar? Ok. Candidato, o senhor tem 30 segundos para réplica. Candidato, agradeço a resposta e dizer que, no meu mandato, eu vou chamar a Polícia Federal e o Ministério Público para auditar todas as contas do município e garantir que quem desviou o dinheiro público será preso, vai ter que devolver o dinheiro, porque no meu governo vai ser tolerância zero contra a corrupção. Obrigado, candidato. Encerramos, então, o nosso 5º confronto e vamos para o 6º. Obrigada. Quem faz a pergunta agora, Débora? Tolentino Reis. Quem responde? Leandro Alex. Reforçando, o senhor tem 30 segundos para a pergunta, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta e o senhor 30 para a réplica novamente. Seu tempo. Boa tarde, candidato. Estamos vivendo um momento de pandemia realmente muito grave em todo o Brasil, principalmente no nosso município. Qual é a sua solução para um desenvolvimento econômico, uma economia forte em armação dos Búzios após essa pandemia? O que o senhor pensa para mobilizar melhor e melhorar melhor a economia do nosso município? Boa noite, candidato. Obrigado pela pergunta. A gente vem sofrendo com a pandemia. Eu vejo que países na Europa já estão fechando as portas. E a gente viu como essa pandemia afetou a nossa economia. Muitas pessoas ficaram desempregadas. Então, nós vamos lançar um programa de recuperação da economia, o Avança Búzios. Nós vamos cadastrar as famílias que estejam em estado de vulnerabilidade e vamos garantir R$300 para essas famílias. E mães que são chefe de família, aquela mulher que sustenta o lar, nós vamos garantir R$600. E um detalhe, esse dinheiro vai ter que ser gasto no comércio da cidade para esse dinheiro girar e aquecer a economia local. Nós vamos cadastrar os comércios e essas famílias vão ter a oportunidade de se qualificar e serem inseridas novamente no mercado de trabalho. O senhor tem tempo ainda. Mais 30 segundos. Só isso. Ok. Encerrado. Sua réplica, candidato. Eu acredito que a economia da cidade ela pode avançar muito mais com a municipalização de alguns serviços, como, por exemplo, secar a torneira dos empresários que investem em campanhas políticas da cidade e depois vão cobrar essa conta. Eu acho que o serviço municipalizado da cidade ele pode avançar muito, porque a gente vai ter mão de obra local trabalhando dentro da cidade com os serviços da cidade. Encerrado? Ok, obrigada, os candidatos. Vamos ao nosso penúltimo confronto, né, do bloco. Débora, quem pergunta agora? Rubens Lopes. Isso. Quem responde? Marcelo Morel. Candidato, o senhor tem garantido 30 segundos para sua pergunta. Ok. Candidato, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: você defende a municipalização da coleta do lixo? Sim, eu acho que a teoria todos nós. A coleta de lixo numa cidade turística, ela é economicamente viável se você fizer a reciclagem. Não basta só a coleta de lixo. Nosso aterro sanitário ele já está saturado. São Pedro da Aldeia está com uns meses contados. Macaé recebe lixo industrial. Não é novidade para nós que nós temos esse problema. Inclusive, alguns vereadores malandros jogam lixo em terrenos baldios. Falando em termos de sistema, talvez a municipalização seja a melhor proposta. Eu acho que nós estamos diante de uma possibilidade que o município não quis discutir nesses últimos 8 anos, esqueceu da política municipal de resíduos sólidos. E não faltou capacidade técnica, nem dos agentes políticos, nem dos agentes técnicos da prefeitura. Ou seja, houve uma vontade, houve uma decisão desse caos acontecer. O comércio é um comércio de consumo e ele é muito intenso, durante principalmente esses feriados.
é viável economicamente a coleta seletiva aqui, é viável, inclusive, a ideia do nosso concorrente, de usar a mão de obra local para essas empresas. Obrigado, candidato. O senhor tem tempo ainda, mas já encerrou, né? Sua réplica, candidato. Candidato, muito obrigado pela resposta. É bom saber que é viável a municipalização, haja visto que hoje é considerado um dos principais fatores de desvio de dinheiro público. Obrigado, candidatos. Vamos, então, para o nosso último confronto. Débora, quem faz a última pergunta do bloco? É Henrique Gomes. E quem é o último a responder? Comandante Serafim. Candidato, sabe que nossa cidade, Búzios, nosso sistema de esgotamento da cidade é tempo seco. E isso, toda vez que vem um temporal, os esgotos vão para a rua. Nós temos vários pontos da cidade, eu tenho 4 pontos que é muito complicado na cidade, que chama Praia dos Ossos, Centro, Rancho Mutã e Porto da Barra. Qual seria a solução hoje para a gente resolver, por definitivamente, esse sistema que vem denegrindo a imagem das nossas praias e da nossa cidade, matando com isso a galinha do ovo de ouro? Muito obrigado pela sua pergunta, candidato Henrique Gomes. Prezados senhoras e senhores, isso aí é um problema crônico do nosso município, que já vem se arrastando há muito tempo. Nosso saneamento básico, ele não é só precário, ele agride a vida de todos nós. Nós não temos condições de sobreviver por mais 4 anos num momento em que nós atravessamos dessa enfermidade, desse Covid-19, que é um vírus maldito que está tirando vidas, se nós não cuidarmos dessa prevenção como ela tem que ser feita. O que nós vamos fazer no nosso governo é cuidar disso setorialmente. Não há condição de cuidar desse saneamento em Búzios como sua totalidade, porque isso, além de gerar muito mais, vamos dizer assim, vai ter muito mais gasto do que nós arrecadamos, e não dá para se fazer em 4 anos. Nós estamos aqui pleiteando um mandato para 4 anos. Reeleição é um outro caso, não há mandato aqui para a eternidade. Mas nós vamos fazer isso setorialmente, nós vamos resolver por localidade. Nós vamos fazer em Sembraça todo aquele círculo ecológico para o escoamento desse esgoto, para ser tratado e mandado para a nossa estação de tratamento de água, para que ela seja devolvida para o meio ambiente, ali uma água já reciclada. É inadmissível vermos as nossas praias, que são potencializadas pelas suas belas paisagens, jogando lá nela esse esgoto in natura. E a gente sabe que, dessa forma, é uma das prioridades de qualquer governo que se inicia aí, tratar desse saneamento com mais urgência, e nós vamos fazer isso. Bom, essa pergunta, ela com certeza, eu estou preparando uma resposta, porque hoje, em 2008, eu fiz uma emenda aditiva na lei orgânica, colocando 5% dos royalties do petróleo para o Fundo Municipal do Meio Ambiente, sem falar hoje que nós podemos usar também o ICMS verde para poder resolver definitivamente essa situação. Basta ter vontade. Então, aqueles que vão dirigir o destino do nosso município a partir de janeiro, além dessa lei, que já deveria ter hoje 3 a 4 milhões lá, eu assinei um TAC de ajuste de conduta lá há 5 meses, quando eu estive atrás, junto com o Ministério Público, para junto resolver essa situação que é caótica no nosso município. Obrigado, candidatos. Então, nós encerramos assim o nosso primeiro bloco de confrontos. Eu quero reforçar e agradecer aos candidatos pelo respeito ao tempo, pela cordialidade uns com os outros e também a assistência aqui que está com a gente assistindo, né, os assessores dos candidatos, mantendo aqui a ordem, a tranquilidade. É você que está em casa assistindo a nossa live, que, por favor, eu sempre reforço, que mantenha a compostura nos comentários, evitem palavrões, agressões. A gente está aqui realmente para ouvir os candidatos. E, terminado o nosso primeiro bloco, eu convido você a conhecer os nossos apoiadores, os apoiadores desse projeto, que puderam proporcionar esse momento aqui para você, eleitor, para decidir o seu voto em 15 de novembro. E a gente já volta. Depois de meses de preparação, chegou o mês mais esperado, o mais aguardado.
Black November da Angelus Home Center. É a maior campanha do setor de construção. Descontos de até 50%. Na compra dos pisos e revestimentos, a Argamassa Rejunte sai de graça. Você pode parcelar em 12 vezes sem juros. Black November Angelus Home Center. É imperdível, corra pra cá. O mês inteiro de ofertas. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Vem aí, o maior centro de abastecimento de alimentos e logística do interior do Rio de Janeiro. CEASP está numa área de 90 mil metros quadrados e oferece mais de 150 boxes e 28 lojas para você comercializar seus produtos. Estande de vendas no local. O CEASP fica no quilômetro 116 da rodovia Amaral Peixoto, em São Pedro da Aldeia. Mais informações em ceasp.com.br ou pelo WhatsApp 21 96516 3130. Estamos de volta, então, para o nosso segundo bloco de debates. Agora, o tema é sorteado pela nossa produção. Os candidatos vão fazer perguntas dentro desse tema. Vale destacar aqui que o nosso debate está sendo acompanhado pelos auditores José Alcântara, cientista político e representante do Instituto Informa, e Osmar Barbosa, representante da OAB Búzios. O candidato Tom Viana, do PSL, teve um problema de saúde e não pôde comparecer. E o candidato Alexandre Martins, do Republicanos, não respondeu ao nosso convite. A cadeira de ambos, está disponível. Vamos, então, para o nosso segundo bloco de confrontos. Débora, o tema do primeiro confronto. Educação. E quem vai fazer a pergunta e quem vai responder? Quem pergunta é o candidato Henrique Gomes e quem responde... Quando sai o nome repetido, a gente sorteia novamente. Tolentino Reis. Candidatos podem ocupar o púlpito. Mesmo tempo do bloco anterior, 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 30 segundos para a réplica. Candidato, prazer poder fazer a pergunta. Eu acho que a educação é o pilar da sociedade, né? A gente sabe disso, e vê, infelizmente, na nossa cidade, as unidades escolares todas sucateadas, deficientes, a ponto de que, anos atrás, um aluno nosso teve que conviver comendo banana e água com açúcar. O que o candidato pretende no programa de educação para a nossa cidade? Candidato, você fez uma pergunta muito importante para a nossa cidade. A nossa sociedade com uma educação forte, as nossas crianças, elas começam a desenvolver melhor e, com isso, no futuro, elas não serão enganadas, como está acontecendo hoje. Uma cidade com pouca educação, ela é uma massa de manobra de qualquer um político mal intencionado com dinheiro na mão e o chicote na outra. O que a gente precisa fazer é dar oportunidade para as nossas crianças, para que elas possam ser cidadãos realmente de conceito de respeito. Hoje a nossa juventude, ela não sonha, ela não tem mais perspectiva de vida, hoje ela não pensa mais em ser um profissional, um médico, um doutor. Hoje a nossa juventude está largada às drogas.
porque falta educação, falta cultura, falta esporte, e é muito importante no nosso município a gente associar a educação em tempo integral, mas com atividades extracurriculares, como o esporte e a cultura, porque uma cidade como a Armação dos Búzios, ela tem que ter cultura na veia, a gente tem uma história rica, a gente tem muito conteúdo, e as nossas escolas, as nossas crianças dentro do município, na área de educação, têm que começar a conviver com isso, porque educação propriamente dita hoje, nesse momento que a gente está vendo, é muito difícil ser investido dentro das escolas. Então a gente precisa realmente investir no material público, nos professores, nos diretores e numa qualidade de vida melhor para as nossas crianças dentro do colégio, com uma refeição boa, uma merenda de qualidade. É isso que a gente precisa fazer para que a gente tenha uma qualidade melhor na educação. Afinal, a educação é investimento, não é despesa, né? E nós, por exemplo, no nosso município, hoje, há uma disparidade muito grande com relação ao professor do concursado quanto ao contratado. Ele injustamente ganha 20% a menos do que o candidato, do que o professor concursado. E isso, nesse momento, nós vamos reparar isso, fazer um estudo de impacto financeiro para reparar essa situação. Obrigado, candidatos. O nosso segundo confronto, então, vai ser com o tema... Débora? Urbanismo. Quem vai perguntar e quem vai responder? Rubens Lopes pergunta. João Carrilho responde. Candidato, todos sabemos que hoje Búzios, falando de urbanismo, está pior do que 8 anos atrás, quando o atual governo assumiu. O que você vai fazer para melhorar isso? Precisamos levar desenvolvimento urbano para a península e para a área continental, Rubens. A gente precisa tocar a cidade como um todo e a gente vai fazer isso na nossa gestão. A gente vai cuidar de Búzios como ela precisa. Independente se em 8 ou em 24 anos, a cidade ela não foi tocada da forma como se devia. A gente vai consertar os erros. Essa é a função da nossa gestão. A gente tem projeto para a cidade toda e para todas as áreas. Vocês podem ter certeza que, escolhendo o 28, vocês vão ter uma gestão participativa, conversando com os conselhos. Essa vai ser uma função da nossa gestão também. A gente vai estar atuando ao lado dos conselhos, fazendo com que um conselho forte atue ao lado da cidade. Essa vai ser uma função da nossa gestão, atuando no desenvolvimento urbano da cidade como um todo. Candidato, o senhor ainda tem tempo. Já encerrou? Candidato. Candidato, é lamentável ver que um governo que criou o caos quer consertar o caos. Sabe? Eu lamento muito pelas pessoas que conseguem crer em proposta como a tua. Infelizmente, é duro, sabe? Usar o politicamente correto e tratar pessoas que desonram a nossa cidade. Obrigado, candidatos. Vamos ao nosso terceiro confronto. Débora, qual é o tema desse confronto? Controle social. Quem vai fazer a pergunta e quem vai dar a resposta? João Carrilho pergunta. Oi? Controle social. Marcelo Morel responde. Controle social. Controle social. Controle social. Candidato, o senhor tem 30 segundos para a pergunta. Assim? Controle social é o tema. Candidato Morel, queria saber quais são os seus projetos para a área social da cidade. A Secretaria de Desenvolvimento ela precisa atuar em todas as áreas da cidade. Eu acho que houve uma confusão conceitual. A pergunta é controle social, mecanismo de investigação, acompanhamento e transparência, mas eu respondo essa também. Se for o caso, até lhe dou meu tempo para reformular a pergunta.
É o caso? Mas aí, candidato, nós não temos. O senhor tem que usar o seu tempo. O senhor tem 1 minuto e meio. 1 minuto e 15, aliás. Bom, sobre Secretaria Municipal de Assistência Social, o que está havendo aqui é uma transição, aqui em Búzios, entre o velho assistencialismo e a profissionalização da assistência social. O que no governo passado, né, chama no final dele, em ambos os governos, os dois, o primeiro e o segundo, houve o desmonte dessa secretaria. Só ficou de pé as iniciativas profissionais por parte do governo federal. Na parte do governo estadual, em nenhum momento ouviram os técnicos do governo estadual para essa profissionalização. E na parte municipal, foi um vexame, foi o desmonte da estrutura de proteção às mulheres dessa cidade, a alegação que não havia demanda. Isso é um erro grave, estamos pagando caro por esse erro. E quanto ao tema controle social, não sei, talvez a gente responda depois melhor. O que eu posso dizer é que, como gestor, eu sempre tratei com igualdade ou superioridade os conselhos. Concluindo, eu posso dizer o seguinte, para mim é populismo você desrespeitar os membros de um conselho. É o que tem acontecido em todos os conselhos de fiscalização dessa cidade. O Ministério Público é vetado e os conselheiros são escarneados. Pelo contrário, secretário. Pelo contrário, amigo Morel. Dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, enquanto eu estive secretário, nós lidamos com vários conselhos. E lidamos próximo, ao lado dos conselhos, dando total suporte ao Conselho da Mulher, do Idoso, da Assistência e da Criança, por exemplo. E a gente vai fazer isso na próxima gestão, olhando para os conselhos e atuando para que os conselhos tenham total suporte da próxima gestão. O controle social vai ser, sim, prioridade, como a Secretaria de Desenvolvimento Social foi prioridade na minha gestão. Obrigado, candidatos. Vamos para o 4º confronto. Qual é o tema desse confronto, Débora? Gestão e economia. Quem faz a pergunta? Marcelo Morel faz a pergunta. Quem responde? Rubens Lopes. Rubinho, me permita te chamar assim, já gostei de você como um saudável concorrente. A gente sempre fala a cidade que queremos, a Búzios que queremos. Como que, nesse momento de pandemia, você e seu corpo técnico pretende tirar essa cidade da recessão econômica? Obrigado pela pergunta. Olha, eu defendo que a matriz econômica da cidade ela tenha que ser diversificada, né? Nós caminhamos para o turismo como a principal matriz econômica e esquecemos todas as demais, né? Durante muito tempo, a economia de Búzios foi tocada pela construção civil, pela pesca, e o turismo foi ingressando, se tornando a principal indústria, e hoje é inegável a principal. Só que nós temos que qualificar a mão de obra, temos que qualificar as pessoas para atuar em outras áreas que não o turismo, porque, por exemplo, agora, durante a pandemia, nós vimos o quão nós ficamos estagnados, parados, vencidos pelo problema da pandemia e sem poder trabalhar. Então, defendo que, assim como o município, que hoje eu acho que não é considerado um município agrícola, volte a produzir, invista em agricultura, né? Há pouco tempo nós tínhamos aí 80 áreas agricultáveis no município, tínhamos 80 sítios cadastrados, e isso não tem nenhum investimento do parte do poder público, não tem nenhum fomento para que isso aconteça. Então, a pesca foi abandonada, os pescadores não têm subsídios. Então, tudo isso, a ideia é dar condição a essas pessoas, tanto da agricultura quanto da pesca, ou outras indústrias, se desenvolverem para não depender única e exclusivamente da indústria do turismo. Candidato, sua réplica. Eu gosto de ouvir isso, gosto da sua sensibilidade que está diante de uma máquina pública. Eu acredito em que a gente precisa de uma nova Búzios, uma economia verde. A gente precisa de todas as formas, de todos os recursos naturais serem alocados. Turismo, construção civil vão ter que ser repriorizados. A prioridade é o meio ambiente. É o meio ambiente que nos fez morar nessa cidade, é o meio ambiente que vai nos fazer governar. E o Rubinho está certo. Obrigado, Rubinho. Obrigada, candidatos. Débora, vamos ao nosso
quinto confronto. Qual é o tema desse? Cultura. Quem faz a primeira pergunta? Leandro Alex. Quem responde? Henrique Gomes. Candidato, seu tempo. Boa noite, Henrique Gomes. Eu, como profissional da segurança, vejo que toda vez que nós entramos em ação é porque alguma coisa falhou. Eu vejo que a cultura em nosso município está abandonada há muito tempo e vejo como uma ferramenta de recuperação dos jovens, para não deixar os jovens serem vítimas da violência. Quero perguntar ao senhor qual é o teu projeto para a cultura na nossa cidade. A cultura, ela é geração de emprego e renda também. A gente já pretende agora, como eu estou prefeito nesse momento, já desvinculando ela da Secretaria de Turismo, criando a Secretaria de Cultura para dar um start melhor e poder fazer um trabalho à altura da nossa cidade. Nossa cidade é rica em cultura e tem muito a desenvolver, e é uma das pretensões nossas de poder, eu já vou deixar nesse momento, antes de o próximo prefeito assumir em janeiro, já a criação da Secretaria de Cultura para dar um start, dar ela condições de poder desenvolver a cultura do nosso município. Como eu falei, ela é geração de emprego e renda, principalmente para a nossa juventude, que está aí ociosa, que não tem oportunidade de nada. Hoje, o que se tem das coisas ruins é muito mais opcional para o jovem do que as coisas que o poder público possa implementar para colocar eles no rumo certo daquele que vai dirigir o destino da nossa cidade no futuro. Candidato, o senhor ainda tem 30 segundos. Encerrou? Candidato, sua réplica. Eu entendo o valor e a importância da cultura, principalmente também para a área econômica. Então, chegou na hora do resgate da nossa cultura, colocar dentro de um roteiro turístico a cultura do nosso município, destacando as histórias, fomentando eventos culturais na cidade e, principalmente, resgatando a história do povo buziano. Obrigado, candidatos. Débora, vamos ao nosso sexto confronto, então. Qual é o tema desse? Segurança. Qual candidato fará a pergunta? Valdir Virgens. Pergunta para o candidato. Comandante Serafim. Candidato, seu tempo. Comandante, nós temos um problema muito grave, apesar de nós sermos uma cidade pequena, e ainda temos muita violência. Infelizmente, ainda temos muitos assaltos na nossa cidade. E eu pergunto ao comandante, o que o senhor acha, o que o senhor vai fazer no seu governo em relação à Guarda Municipal? O senhor acha que a Guarda tem que participar mais da segurança e a Guarda tem que ser armada? Muito boa pergunta. A Guarda Municipal, ela tem uma institucionalização dentro daquilo que lhe é caracterizada. Na minha visão, a utilização de arma, e a segurança também é uma especialidade minha, porque eu sou militar das Forças Armadas, sou fuzileiro naval, e já fui oficial de segurança, e com isso eu tenho muita convicção da resposta que eu vou dar aqui ao meu prezado leitor. A segurança do nosso município é um contexto, e no nosso governo nós vamos criar o Centro de Coordenação Conjunta, para que nós possamos estar ali, não só com a Polícia Militar, a Polícia Civil e também a Guarda Municipal, unificados dentro de uma sala de controle, porque município de Búzios, que só tem 2 saídas e 2 entradas, não é tão difícil de se controlar a segurança do nosso município. O que está faltando é gestão de competência. Gestor que tenha a qualificação para olhar para isso com um olhar realmente de futuro. E nós vamos fazer com que a nossa guarda ela seja realmente capacitada. Nós vamos fazer um centro de capacitação da nossa guarda municipal, fazendo com que eles tenham uma qualificação para que eles não sejam perdidos pelo tempo. Por quê? O tempo vai passando e nós precisamos de reciclagem. E os nossos guardas, eles serão, sim, capacitados através desse centro de educação
para a capacitação desses guardas. E, enquanto armar esses guardas, isso é uma discussão que eu farei com todos eles, porque nós haveremos, sim, de ter uma discussão dessa. Eu sou a favor de também armar as nossas guardas, mas, para isso, terá que se ter aí um projeto de conversa com eles, vai entrar a questão psicológica, e não toda a guarda, mas apenas uma parte dela, sim. Em relação ao... Posso? Pode. Em relação a armar a guarda, nós pretendemos fazer um plebiscito para que a população decida. E nossa cidade é uma cidade fácil de ser administrada. Nós temos 2 entradas e 2 saídas, como o comandante falou. No nosso governo, nós queremos colocar câmeras de filmagem para controlar quem entra e quem sai e colocar ali uma base da Guarda Municipal, porque a Guarda Municipal também faz parte da segurança e ela pode ser também uma polícia ostensiva. Por quê? Porque nós acreditamos que o Estado faliu com a sua segurança. Obrigada, candidatos. Débora, qual o próximo tema do nosso confronto? Meio ambiente e saneamento. Meio ambiente e saneamento. Quem faz a pergunta? Tolentino Reis. Tolentino Reis. Quem responde? Valdir Virgens. Valdir Virgens. Seu tempo, candidato. Candidato, nós temos hoje na cidade 8% só de saneamento básico, que impacta diretamente o nosso meio ambiente. Qual a sua proposta para melhorar esse projeto? Você tem alguma coisa com relação a Prolagos? Você pensa em alguma coisa? Você já teve a ideia de como está o contrato de concessão da Prolagos? Obrigado pela pergunta, candidato, e essa é uma pergunta que eu conheço bem. Nós ganhamos um processo aqui contra a Prolagos, que a Prolagos hoje não pode mais cobrar hidrômetro, não pode mais cobrar tarifa multiplicada e nem por estimativa. Esse processo nós ganhamos, nós demos entrada em 2005, foi uma ação civil pública, e nós temos um responsável, sim, em relação ao saneamento básico. É a própria Prolagos, ela tem que cumprir o contrato, tem que ter uma fiscalização efetiva, porque até hoje nunca teve, porque a Prolagos ela recebe do consumidor de Búzios para fazer o tratamento de esgoto. Infelizmente, não faz, porque não tem cobrança da prefeitura. Tem que ter contrato, ela recebe, a Prolagos recebe dinheiro do consumidor, porque todo mundo aqui paga a conta. Então, ela tem que cumprir com o seu dever. E no nosso governo, nós vamos abrir uma Secretaria de Defesa do Consumidor, justamente para isso, para que a gente possa ter poder de sanção, de multar, porque só multando, só mexendo no bolso das empresas que elas realmente vão cumprir com a sua obrigação. E não temos que gastar dinheiro nenhum do município, porque esse dinheiro já foi pago pelo consumidor e a Prolagos tem que cumprir com o seu dever. E nós vamos, através do nosso mandato, vamos usar o poder de sanção e fazer a Prolagos cumprir. Não só a Prolagos, a Enel também, ela tem que fazer investimentos na cidade, porque não pode ficar transformador explodindo e tendo apagão. E a gente também não pode pagar uma internet e ter só dos 20 megas. É muito importante o que você falou, realmente a Prolagos tem uma responsabilidade muito grande com o nosso saneamento básico. O grande problema é que não há cobrança. Parece que o poder público, com certeza o poder público, o nosso executivo, o nosso legislativo, ele é conivente e omisso, porque isso era para ter sido uma cobrança realmente muito firme, porque nosso lençol freático está sendo contaminado. Isso é saúde preventiva. Saneamento básico é saúde preventiva para as nossas crianças, nossos jovens, para toda a nossa população. Obrigado, candidato. Débora, vamos ao nosso último confronto, então. Qual é o tema desse momento? Saúde. Saúde. Quem pergunta? Comandante Serafim. Comandante Serafim. Quem responde? Leandro Alex. Leandro Alex. Candidato, seu tempo. Pode ir. Candidato Leandro, a saúde do nosso município, todo mundo já sabe que é precária. E a gente sabe que os mesmos de sempre estão sempre se unindo e falando que vai fazer e vai acontecer. A gente sabe que nada disso vai fazer. Porque a responsabilidade, ao longo de todos esses anos, até hoje não foi comprovado.
na prática, o que foi de resultado? O que no seu governo, de fato, vai acontecer de diferente do que a gente vê na saúde atual? Serafim, eu moro em Búzios desde que nasci e posso falar para você com total autoridade que eu conheço bem a saúde porque eu uso os serviços públicos da cidade. Conheço bem. E a gente vê que tem faltado remédio, o profissional da saúde está sendo mal remunerado e nós tínhamos projetos que funcionavam. Aqui nós tivemos governos que fizeram alguns projetos em relação à saúde funcionar e tratar bem os pacientes do nosso município. Como o médico de família, onde você tem o médico, enfermeiro, agente comunitário de saúde, são 6 agentes comunitários de saúde, e cada equipe dessa atende no máximo de 200 a 250 famílias. A ideia é tratar a saúde preventiva, você prevenindo doença, você gerando mais saúde para as pessoas. A gente tem um grande problema que já vem se arrastando também há anos, que é a questão da marcação de consulta. Você vai no postinho de saúde, no modo médico de família, é atendido pelo clínico geral. No nosso governo, nós vamos informatizar a saúde para que o paciente saia do posto de saúde e vá para a policlínica com o seu dia e hora marcada, para que não tenha que pedir a político nenhum um direito que é seu, que é a consulta e o exame, que é um direito nosso. Isso está sendo dificultado pela politicagem. Então, no nosso governo, a gente vai trabalhar e vai fazer com que isso cesse. Tempo. Réplica, candidato. No nosso governo, nós vamos além, Alex. Além de nós usarmos o tripé da saúde, que é os exames, a consulta e o medicamento, porque aquelas pessoas que não podem buscar o medicamento são tratados não com humanidade, nós vamos tratá-lo, porque nós vamos até a sua casa levar aqueles medicamentos que são de ações continuadas. Você não vai precisar sair mais da sua casa, vamos levar até a senhora ou o senhor. E outra coisa, nós vamos usar uma quarta situação que é importante, a prevenção. Em alguns países, nossos estados mais desenvolvidos já usam a prevenção. Nós vamos utilizar a prevenção, cuidar dos nossos idosos, não é só da atividade física, mas também de uma recreação que é muito importante para os nossos idosos. Obrigado, candidatos. Obrigada. Encerramos, então, o nosso segundo bloco de perguntas, o bloco com temas escolhidos, sorteados aqui pela nossa produção. Vale reforçar que esses temas eles foram escolhidos lá atrás, quando fizemos as entrevistas, por um grupo formado por representantes da sociedade civil organizada. Esses são os mesmos temas que foram utilizados nas entrevistas. Então, encerrando o nosso bloco de perguntas, de confrontos, eu convido você a, mais uma vez, conhecer os apoiadores desse projeto, para que a realização desse debate pudesse acontecer. São 2 minutos e a gente já retorna. Depois de meses de preparação, chegou o mês mais esperado, o mais aguardado. Black November da Angelus Home Center. É a maior campanha do setor de construção. Descontos de até 50%. Na compra dos pisos e revestimentos, a argamassa rejunte sai de graça. Você pode parcelar em 12 vezes sem juros. Black November Angelus Home Center. É imperdível, corra pra cá. O mês inteiro de ofertas. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Vem aí o maior centro de abastecimento de alimentos e logística do interior do Rio de Janeiro. CEASP está numa área de 90 mil metros quadrados e oferece mais de 150 boxes e 28 lojas para você comercializar seus produtos. Estande de vendas no local. O CEASP fica no quilômetro 116 da rodovia Amaral Peixoto, em São Pedro da Aldeia. Mais informações em ceasp.com.br ou pelo WhatsApp 21 965 16 3130.
Retornamos então para o nosso terceiro bloco, o último bloco dos confrontos entre os candidatos e novamente com tema livre. Débora, vamos? Quem vai fazer a primeira pergunta e quem vai dar a primeira resposta? Henrique Gomes faz a primeira pergunta. Quem responde? Comandante Serafim. Candidatos. Candidato, se fala muito aqui em subvenção, em ajuda financeira. Você sabe que nós temos os limites de gasto, né, do município. E às vezes as pessoas, é muito fácil fazer uma análise e não ter noção. Por exemplo, o comandante sabe qual é o nosso orçamento hoje do município? Nós temos aproximadamente 330 milhões. O orçamento que foi do ano passado foi... Candidato, 300. a pergunta é 30 segundos, a resposta é 1 minuto e meio. Agora o senhor já faz a sua resposta, já dá a sua resposta. Eu queria... Pois não? Pode falar. Muito obrigado pela pergunta. Nós temos aproximadamente aquilo que a transparência da prefeitura nos mostra, 330 milhões de reais, né, ao ano. E com esse dinheiro, prezado Henrique Gomes, nós poderíamos fazer muitas coisas se não houvesse aí uma falta de gerenciamento. Porque a gente sabe, o senhor muito bem sabe disso, e a população buziana todos os dias na rua me pergunta sobre esse tema. E aí eu quero aqui categorizar essa pergunta e voltar a ela como uma retórica para o prezado cidadão que está nos ouvindo. Hoje nós vemos os mesmos sempre se aliando. E a política de Búzios está sempre muito preocupada com aqueles que vão estar na gestão. E a gente sabe que com o dinheiro que é arrecadado em Búzios, nós poderíamos ter uma educação de qualidade, uma saúde melhor para os nossos munícipes, nós poderíamos ter uma aplicação do nosso turismo muito melhor alicerçado. E com esse recurso, a gente vê que nada disso é feito. Ouve-se falar e muito que os gestores que por aqui passaram nada fizeram, e isso é muito verdade. E hoje a gente percebe as alianças que são feitas, e aí a gente sabe que com esse gerenciamento desse dinheiro, a gente sabe que não é possível se a gestão continuar da mesma forma que está, sem uma capacitação, sem uma competência voltada para o público que é o nosso povo buziano, que tanto vem sofrendo. Bom, a minha pergunta, você sabe que hoje nós temos porcentagem, por exemplo, na educação, na saúde, por exemplo, 25% na educação, 16% na saúde, que é a obrigação do município manter, né? Que às vezes as pessoas fazem assim uma projeção de um orçamento e esquece que tem uma noção dos gastos que são obrigados a você cumprir. Se não cumprir, você é capaz de ter problema no processo judicial. Obrigado, candidatos. Débora, vamos ao próximo. Quem faz a pergunta? Rubens Lopes faz a pergunta. Tolentino Reis dá a resposta. Candidato, eu defendo que, se chegarmos ao fim de 2024, com 100% das praias livres de esgoto, Búzios será uma cidade feliz. O que você pretende fazer, como você pretende atuar para poder zerar o esgoto jogado nas praias? Primeiro é cobrar rigorosamente a Prolagos, porque ela tem uma concessão realmente que, se eu não me engano, vai mais de 30, 40 anos. Falta realmente fiscalização, mas o mais importante do que fiscalizar e cobrar é a gente secar toda essa torneira da corrupção que assola a nossa cidade. São 24 anos de emancipada e os mesmos grupos políticos governando esses 24 anos, e a troca da embalagem continua o conteúdo, as mesmas coisas permanecem na cidade. E hoje eu ouço muito na cidade que as pessoas estão querendo votar por medo de perder seu emprego, por medo de perder seu crachá, por medo de fechar o seu comércio. Os empresários estão com medo. E fica aquele medo assim, eu vou votar naquele que eu acho que é mais forte, que pode ganhar, porque ali eu permaneço no meu comércio, no meu emprego. A gente precisa mudar isso. E como é que a gente muda isso?
com uma política limpa, transparente, boa para todos. Essa cidade ela não pode ser uma cidade de um grupo isolado. Tem que ser uma cidade para toda a população. E uma cidade livre, liberta, com paz, com que as pessoas possam tocar essa cidade de forma ordenada. A política hoje divide famílias. Parece uma guerra. E a gente não tem que ter mais essa guerra. A gente tem que libertar esse povo que não foi libertado, não foi emancipado. E essa emancipação só vai vir com um novo tempo, com novos nomes na políticas e com pessoas compromissadas a fazer o desenvolvimento dessa cidade. Isso passa por um novo tempo para uma nova Búzios. E é por isso que a gente está à disposição para fazer essa mudança. Candidato, concordo com muito do que foi dito. A minha pergunta foi o que você faria para deixar Búzios livre de esgoto nas praias até 2024, ao fim de um mandato? Eu, inclusive, defendo que a gente entre em acordo com a Prolagos e municipalize o tratamento de esgoto para chamar essa responsabilidade para o município, para poder obtermos verbas federal, verba estadual e ainda, se necessário, tirar verba do município para poder combater o lançamento de esgoto no mar. E zerar isso até o final de 2024. Obrigado, candidatos. Débora, vamos a mais um confronto? Quem pergunta? Tolentino Reis. João Carrilho. Pode perguntar. Candidato, se fala muito no novo tempo, numa mudança, num governo transparente de verdade, mas o senhor já foi vereador, já foi secretário, hoje já foi líder do governo, já trabalhou na ação social, e a gente não viu uma boa atuação e a cidade não evoluiu. O senhor acha mesmo que o senhor, ganhando uma eleição, vai poder mudar a cidade? Eu fui vereador com 19 anos de idade. Fui presidente da Câmara e a gente conseguiu, na época, tirar o prefeito da cidade e construir um novo momento que era o que a cidade queria. Em 2012, a cidade acreditou num projeto. E agora eu estou apresentando um projeto novo para a cidade, o projeto do 28, um projeto que a gente quer ter mais diálogo com a população. A gente tem projeto para Búzios, como o cartão de renda da família buziana, o programa saneamento social. A gente tem conversado na pré-campanha, desde a pré-campanha, com cada morador dessa cidade, com cada segmento, andando a cidade toda, fazendo uma campanha bairrista, mostrando o que a gente quer para o futuro de armação dos Búzios. O João tem um CPF próprio. O João é filho do João e da Cláudia, que fizeram muito por essa cidade, porque a cidade fez muito pela gente. E a gente tem um projeto próprio. A gente quer construir uma cidade em conjunto com a população. A população já entendeu isso. E a gente vai, sim, construir uma nova Búzios. Aliás, eu quero aproveitar aqui para pedir o voto de vocês. No dia 15 de novembro, o melhor caminho é o 28. A gente, sim, é a campanha da verdade. A campanha que dialoga com a população e que tem projeto para Búzios. Não a campanha de ataque. É a continuidade do que deu certo. Consertar os erros e construir uma Búzios. Porque aqui está o projeto mais preparado para cuidar de Búzios. Está a sua réplica. Eu espero muito mesmo que o povo dessa cidade desperte para um novo tempo, para uma nova cidade. Porque há 11 anos o senhor governa essa cidade junto com o prefeito e com o grupo político dessa cidade. Queria muito acreditar no que o senhor está falando, porque eu sou um morador dessa cidade e eu luto por ela também. Mas, infelizmente, fica difícil acreditar, depois de 11 anos de governo na cidade, junto com o mesmo grupo, fazer uma nova política. Obrigado, candidatos. Nosso quarto confronto, Débora. Quem pergunta? João Carrilho. Quem responde? Leandro Alex. Leandro, quero te fazer uma pergunta sobre especulação imobiliária. Como o candidato acabou de lembrar, eu fui vereador com 19 anos. E um dos meus primeiros atos foi derrubar a Lei 20. Uma lei que tinha sido aprovada e que permitia construir 2 unidades onde só podia uma, 2 casas onde só podia uma, aumentando o lançamento de esgoto e privilegiando a especulação imobiliária. Eu quero saber de você, se eleito for prefeito, o que você vai fazer com esses especuladores imobiliários que tanto almejam chegar ao poder no município? Candidato, muito boa a sua pergunta. Eu queria
responder para um candidato que não está presente, que foi o grande responsável pela mudança na lei de uso do solo, aonde poderiam se construir 17 casas, ele mudou a lei e foram construídas 34. Isso foi um absurdo o que fizeram com o nosso município. Primeiro é que o plano diretor ele seja respeitado, a lei de uso do solo seja respeitada. Então, uma fiscalização rígida para que esse tipo de problema de especulação imobiliária não venha destruir a nossa cidade, não venha acabar com o meio ambiente. Então, nós vamos trabalhar de uma maneira séria e principalmente com uma fiscalização que funcione. Candidato, o senhor tem tempo ainda. Já encerrou? João, réplica. Perfeito, muito bem colocado, e a população tem que ficar atenta ao que ela quer para Búzios no dia 15 de novembro. Vocês têm uma escolha muito importante, a escolha de quem vai ser o futuro prefeito dessa cidade, os futuros vereadores, quem vai tocar Búzios no ano que vem. Vocês têm uma escolha, vocês têm que escolher certo. A escolha certa é o 28. Vocês têm que escolher quem vai tocar Búzios, quem vai tocar o meio ambiente, quem vai tocar o saneamento dessa cidade. Aqui a gente está falando de propostas, mas a gente tem que saber quem vai executar isso no ano que vem. Obrigado, candidatos. Vamos ao nosso quinto confronto. Débora, quem pergunta? Comandante Serafim. Quem responde? Henrique Gomes. Seu tempo, candidato. Candidato Henrique Gomes, o povo quer saber, o que eu ouço nas ruas é que muitos candidatos são os mesmos de sempre. Qual a diferença da sua candidatura para a candidatura do candidato Alexandre Martins, que faltou hoje, em consideração aos nossos ouvintes que aí estão, o povo buziano, Leandro Alex, João Carrilho, uma vez que, nesse final de campanha, se ouve muito falar em alianças, e aliança é importante para determinar o futuro de uma cidade. Qual a diferença dessas candidaturas para a do senhor? Boa pergunta, candidato. Eu fui líder emancipacionista, fui administrador regional de Búzios quando pertencia a Cabo Frio, secretário por 4 vezes, vereador por 3 vezes, vice-prefeito e prefeito. Eu não me julgo melhor do que ninguém, diferente de alguns que acham que ele que é o bambambam, que é o bola da veia da cidade. Eu estou colocando minha candidatura a população que vai definir, que vai decidir quem você quer que dirija o destino do seu município. Quem esteja com habilidade política administrativa já comprovada, mas nem por isso eu me julgo melhor do que nenhum de vocês aqui. Você, eleitor, você vai ter a oportunidade de dizer quem vai continuar fazendo o bem para o seu município. Nós sabemos que temos muita dificuldade, tem muitas coisas para se rever. Agora há pouco o candidato falou aqui com relação às leis. A gente tem que... o Instituto IAB, aliás, o IAB, que é o Instituto de Arquitetos de Búzios, nós temos que... são profissionais que têm que participar das consultas do nosso município. Agora há pouco eu tirei um projeto da Câmara que estava lá para ser aprovado ao pagar das luzes. É isso que acontece. E nós retiramos para rever, porque ali tinha pegadinhas para evitar que o candidato, por exemplo, o João falou aqui, evitar essa especulação imobiliária, tirando com isso o sono das pessoas do nosso município. Então tem que ter transparência, tem que respeitar as comissões... Candidato, encerrou seu tempo. Obrigado. Sua réplica, sim, candidato. Candidato Henrique Gomes, essa resposta o povo precisa saber, porque não é isso que é de fato que o povo quer saber. As alianças continuam enganando esse povo que sofre há muito tempo. São os mesmos de sempre. Observem que é a mesma máquina que funciona para detonar e continuar destruindo Búzios. A falta de compromisso com esse povo é que está acabando com a história desse município. Por isso, o número 55, comandante Serafim, é a primeira vez na história de Búzios que Búzios conta com um oficial das Forças Armadas para estar ao seu lado, para acabar com isso e estancar essa sangria que muito corrói a nossa sociedade. Muito obrigado. Débora, nosso sexto confronto, quem faz a pergunta? Valdir Virgens, quem responde?
Marcelo Morel. Candidato, a gente está vendo agora a campanha política. E a campanha política fala muito de quem são os candidatos, como são os candidatos. E a gente tem observado que as campanhas políticas têm provocado uma bagunça na cidade. A gente tem visto aí fogos, perturbação dos moradores, a gente percebe aí que vem candidatos que trazem eleitores de outros municípios para colocarem na sua passeata. O que o candidato pode falar sobre isso? Eu acho suspeito você ter um candidato que usa o ônibus escolar do município, sob contrato, para carregar seus cabos eleitorais, que é justo, que trabalhem, sejam pagos, não vou discutir. Sobre a imundície e o mau gosto, não tem lei contra, é apenas o bom senso. Gritaria, xingar, soltar fogos, machucar animais, não tem jeito. A gente tem que combater isso. As pessoas que são agentes da lei no meio ambiente, pessoas como você, são sensíveis, e debater as propostas. Eu acho que a democracia aqui em Búzios ela está dando um salto de maturidade. A prova viva é esse debate, é a maturidade aqui das agendas, e é óbvio, nem todas as propostas são feitas de santos. Às vezes tem sempre alguém que já aprontou, então está na hora de começar a fazer a pergunta: o que vocês fizeram pela cidade, o que vocês vão fazer, mas, acima de tudo, o que vocês fizeram? E te agradeço aí pelo carinho da pergunta. Candidato, o senhor tem tempo ainda, pode encerrar? Por favor. Candidato, sua réplica. Bom, nós entendemos que a campanha política fala muito da gestão. Então, um candidato que vai para a cidade, faz uma bagunça, solta fogos, a perturbação, e isso é contra a lei. A lei, Morel, é contra. A lei eleitoral é contra a bagunça na cidade. E o eleitor que está vendo essas políticas tradicionais são essas mesmas políticas, campanhas tradicionais que vão governar, que vão tentar governar. Então, quem faz a política assim, vai fazer a política tradicional também na gestão. Obrigada, candidatos. Nosso 7º confronto, Débora. Quem pergunta? Leandro Alex. Pergunta para o candidato. Rubens Lopes. Seu tempo, candidato. Rubinho, eu como profissional da segurança, que arrisco a minha vida todos os dias, já fui até ferido em combate, eu conheço muito bem o problema da segurança em Búzios e não quero que Búzios se torne uma Angra dos Reis. E eu vejo pessoas que apareceram na cidade amanhã, se intitulam como militar e nunca arriscaram a vida por ninguém. Pelo contrário, já trabalharam até no governo e querem enganar o povo dizendo que são diferentes. Em relação à segurança, o que você, no teu governo, pretende fazer? Muito boa pergunta, Leandro. Eu, diferentemente de muitos, eu não defendo que a Guarda Municipal assuma a postura de usar armas. Eu defendo que serviço de polícia é dever do Estado. E vamos entregar ao Estado essa responsabilidade. Eu não vejo por que trazer mais despesa para um município com segurança. Eu reconheço Búzios como sendo uma cidade cheia de autoridades políticas, desembargadores, juízes, prefeitos, deputados, pessoas que com uma dúzia de ligação para elas ligariam para o governador e encheria essa cidade de polícia. Então, eu não vejo muita justificativa em formar uma guarda para atuar como polícia, mas vejo, sim, a guarda como um potencial grupo de trabalho para atuar na defesa preventiva da cidade, com um sistema de monitoramento próprio, não alugado, não caro, não dispendicioso para o município. Isso sim, eu defendo que a guarda volte a ser aquela guarda que a gente confiava para cuidar dos nossos prédios, cuidar da coisa pública. Candidato, o senhor ainda tem 30 segundos, já encerrou? Sua réplica, candidato. Rubinho, eu, como militar de carreira há 20 anos, eu digo que são 14 anos no BOP, entrando nas comunidades mais violentas do Rio de Janeiro. Eu vou transformar Búzios na cidade mais segura do país. Mas outra coisa, a gente não pode ser enganado por essas pessoas que apareceram amanhã e vêm querendo enganar o povo como solução. Chega de enganação. Vamos mudar. Chegou a hora da mudança. É 12.
Obrigado, candidatos. Agora o nosso último confronto, Débora. Quem pergunta? Marcelo Morel pergunta para o candidato. Valdir Virgens. Valdir, queria saber de você e do seu grupo o que vocês pretendem para a cidade, do ponto de vista do valor ético do ecoturismo, para melhorar essa cidade. Bom, o meu grupo de vereadores foram vereadores escolhidos, né? Vereadores que nunca participaram de eleição nenhuma. Tivemos esse critério. Para quê? Para que viessem pessoas novas, com ideias novas. Em relação ao ecoturismo, nós temos que cuidar da nossa fauna, temos que cuidar do meio ambiente. Como é que a gente vai fazer o ecoturismo se o nosso meio ambiente não é cuidado? A gente vê os animais silvestres sendo mortos nas estradas, a gente não tem uma casa que venha cuidar dos animais, né? A gente não tem uma fiscalização que também que cuide, né, da especulação imobiliária, como foi dito aqui para os outros candidatos. Então, a gente tem que ter uma gestão eficiente, tem que ter uma gestão organizada. Se você pegar o nosso orçamento, né, de Búzios, que são mais de 300 milhões, mas são destinados só 4 milhões anual, 4 milhões anual para o meio ambiente. Isso é respeito ao meio ambiente? Você dedicar só 4 milhões? Como é que você vai fazer o meio ambiente, vai fazer um turismo ecológico, vai cuidar do animal silvestre, vai cuidar do meio ambiente com 4 milhões dentro do orçamento? Aí a gente vê os administradores falando que vão cuidar do meio ambiente. Mas como vai cuidar se sempre destinaram pouco dinheiro para o meio ambiente e nunca buscaram dinheiro no governo federal? O governo federal tem muito dinheiro para o meio ambiente. Morel, sua réplica. Eu acho que ética é um estado de espírito das pessoas, é a forma com que você é criado. Agora, aqui na nossa cidade, está faltando um pouquinho, principalmente na gestão pública. Então, quando você desmonta os conselhos, quando você engana os conselheiros, quando você só nega informações, principalmente aos funcionários públicos, aos militantes, não, isso não é ética, isso tem outro nome, chama-se crime. E não é normal um governo, seu chefe de gabinete, seu vereador, o advogado da Câmara, ser acordado pelo grupo de combate ao crime organizado. Obrigado, candidato. Encerramos, então, o nosso terceiro bloco, o bloco de confronto entre os candidatos, e eu vou te convidar mais uma vez para conhecer os apoiadores desse projeto, e na volta a gente retorna com os candidatos, dizendo para você por que é que eles devem ser, quem deles deve ser o próximo prefeito de Búzios. A gente já retorna. Depois de meses de preparação, chegou o mês mais esperado, o mais aguardado. Black November da Angelus Home Center. É a maior campanha do setor de construção. Descontos de até 50%. Na compra dos pisos e revestimentos, a argamassa Rejunte sai de graça. Você pode parcelar em 12 vezes sem juros. Black November Angelus Home Center. É imperdível, corra pra cá. O mês inteiro de ofertas. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Vem aí o maior centro de abastecimento de alimentos e logística do interior do Rio de Janeiro. CEASP está numa área de 90 mil metros quadrados e oferece mais de 150 boxes e 28 lojas para você comercializar seus produtos. Estande de vendas no local. O CEASP fica no quilômetro 116 da rodovia Amaral Peixoto, em São Pedro da Aldeia. Mais informações em ceasp.com.br ou pelo WhatsApp 21 965 16 3130.
Estamos de volta, então, para o nosso último bloco aqui do debate promovido pela Prensa de Babel com o apoio da ASEB e do Hotel Atlântico. A gente reforça que todo o debate foi acompanhado pelos auditores José Alcântara, que é cientista político e representante do Instituto Informa, e também pelo advogado Osmar Barbosa, que é representante da OAB aqui em Búzios. A gente reforça também que o candidato Tom Viana, do PSL, teve um problema de saúde, não pôde comparecer, e o candidato Alexandre Martins, do Republicanos, não respondeu ao nosso convite. A cadeira de ambos ficou vazia durante todo o debate. Agora, nesse momento do nosso debate, os candidatos vão ter direito a 1 minuto para dizer para você, eleitor, porque ele deve ser o próximo prefeito de Búzios. E esse momento vai ser através de sorteio. Nós vamos sortear os nomes dos candidatos, eles vão ocupar o púlpito e a gente vai cronometrar o tempo. Débora, então, sorteia o primeiro candidato que vai fazer o uso do tempo. Tolentino Reis, candidato, pode ocupar o púlpito. O senhor tem 1 minuto. Bom, moradores de Búzios, estamos chegando aí às vésperas das eleições, falta pouquíssimo tempo. Eu queria falar para vocês que a responsabilidade está na mão dos indecisos, dos que votam nulo, das abstenções. São vocês que vão decidir a eleição desse ano. Então prestem muita atenção, avaliem muito os candidatos de vocês. Chegou o momento da renovação, da reconstrução da cidade. E é por isso que eu peço para que você, no dia 15 de novembro, vote 19 para um novo tempo para a armação dos Búzios. Sou um jovem com muita experiência, muita competência e muita vontade de fazer a diferença. Estou caminhando até aqui, pé no chão, com a população e reafirmando o meu compromisso, que o meu compromisso como atleta, como morador, é pela cidade, pelo povo. Precisamos libertar nossa cidade. Nosso projeto é de cidade, não é de poder. E é por isso que eu peço o seu voto para o dia 15 de novembro, votar 19 para Tolentino Reis e Gabriela Azevedo, número 19. Forte abraço e que Deus nos abençoe. Obrigada, candidato. Débora, quem será o próximo? Leandro Alex, candidato. O senhor tem 1 minuto. Boa noite. Eu queria debater com um candidato que não teve coragem de aparecer no debate, desrespeitando os presentes e a quem está assistindo o nosso debate. Meu nome é Leandro, moro na cidade desde que nasci, conheço a cidade na palma da mão e sei dos problemas que eu vivo a cidade. Tenho 20 anos como militar de carreira, onde eu arrisco a minha vida diariamente para fazer o bem. Eu acredito no que eu faço, mas eu só entro em ação depois que tudo que tinha que funcionar falhou. Família, educação, esporte, cultura. Eu quero pegar essa experiência que eu tenho no meu trabalho e trazer para a administração pública. Onde eu trabalho, a gente trabalha pautado no respeito, na lealdade, na honestidade, na honra e na coragem. E vão ser com esses valores que eu vou levar Búzios no caminho certo. Então chegou a hora da mudança, chegou a hora da verdadeira renovação. Vote 12 para prefeito. Leandro, prefeito é 12. Obrigada, candidato. Débora, quem será o próximo? Valdir Virgens. Candidato, o senhor tem 1 minuto. Bom, quero dar boa noite a você que está nos assistindo, agradecer à Prensa de Babel por ter dado essa oportunidade e quero também parabenizar os candidatos que estiveram aqui, porque eles tiveram espírito público. E o primeiro princípio de um gestor é ter espírito público. E eu quero ser prefeito dessa cidade. Por quê? Porque eu vou fazer a saúde funcionar. Nós queremos fazer o Centro Integrado de Terapia Alternativa. A gente quer tratar da saúde
do Buziano, e não da doença, porque quando você trata da saúde, você cuida da saúde, você evita de gastar muito dinheiro com a saúde. Então, o orçamento, a gente tem que fazer o orçamento crescer, sair dos 300 milhões e alcançar os 500 milhões. Como? Combatendo a corrupção. Porque você combatendo a corrupção, você tem dinheiro para investir, você tem potencial de investimento. E é isso que eu peço. Peço que você vote no número 70, Valdir Virgens. 70. Obrigada, candidato. Débora. Próximo candidato, então, o comandante Serafim. Seu tempo. Prezado Buziano, ao longo de 30 anos de carreira militar das Forças Armadas, a Marinha me preparou para ser um gestor público. E o artigo 42 da Constituição Federal diz que as Forças Armadas são usadas para a garantia da lei e da ordem, quando falhar todo o sistema público, inclusive o sistema de segurança pública estadual, as Forças Armadas entram em ação. Eu respeito a todos os segmentos. A faxineira, o educador, o jardineiro, todos têm que ser respeitados. Reconhecer a profissão é um ato de uma nobreza muito forte. E para ser o gestor dessa cidade, nós temos que ter competência e ter amor no coração, sem alianças políticas que declinam a imagem dos nossos buzianos. Por isso, no dia 15 de novembro, eu quero pedir o seu voto, número 55, comandante Serafim, um oficial das Forças Armadas para gestoriar essa cidade juntamente com você, povo buziano. Vamos juntos reconstruir essa cidade. Deus abençoe a todos. Obrigado, comandante. Débora. Próximo candidato, então, o candidato João Carrilho. Seu tempo. Por tudo que colocamos hoje aqui, eu quero agora pedir o seu voto para o 28. Eu e a Roseli estamos preparados para cuidar dessa cidade. A gente precisa fazer uma educação mais inclusiva e com a minha vice, uma professora, mãe guerreira, que vai trazer essa visão de educadora e de mulher guerreira, a gente vai conseguir fazer isso. A gente precisa fazer uma saúde mais humanizada e nós vamos fazer isso na nossa gestão. Você vai conseguir, na sua unidade básica de saúde, ter acesso ao exame e à consulta do especialista no seu bairro. Isso é um compromisso nosso. A gente vai fazer educação e qualificação técnica e profissional para os jovens da nossa cidade. Por isso que eu estou aqui, para pedir esse voto de confiança para o jovem, para o educador. A gente está aqui para pedir o seu voto de confiança. Acredite, no dia 15 de novembro, vote 28. Obrigada, candidato. Débora, vamos sortear o próximo. Agora é a vez do candidato Henrique Gomes. Candidato. Seu tempo. Bom, eu quero primeiro agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui, agradecer aos colegas, referente à cadeira mais cobiçada da região dos Lagos, né? Eu que hoje estou prefeito e dá para sentir nesses 3 ou 4 dias a transformação, a paz nessa cidade, acabamos com a segregação racial de um bairro importante da cidade, que era Rasa, que tinha uma barreira que fazia essa segregação racial, e nós fizemos uma barreira sanitária, temperatura, uso de máscara, e a paz voltou a reinar na cidade. Como eu falei, eu estou prefeito. Para você, eleitor, que vai decidir em 15 de novembro quem você vai votar para dirigir o destino do nosso município. Eu estou me apresentando. Eu não quero dizer que eu sou melhor do que ninguém, que meu número 51 é maior do que ninguém. Mas você que simplesmente está indeciso. Se quiser que eu continue transformando o que nós estamos fazendo, vamos começar agora a fazer um teste na população toda. Bom, meu tempo acabou. Em 15 de novembro, Henrique Gomes, 51, o vice do nosso querido Beca. Um abraço a todos. Boa sorte aos candidatos. Obrigado, candidato. O próximo, Débora.
Marcelo Morel, candidato. Você tem 1 minuto. Boa noite. E a primeira pergunta é: quem somos nós? Nós somos pessoas que são apaixonadas por essa cidade, são turistas, são estrangeiros, são donos de hotéis, pescadores. Nós somos tudo isso. Nós podemos crescer, nós podemos sobreviver a essa pandemia, mas a gente vai precisar tomar algumas atitudes sérias, algumas atitudes fortes, algumas atitudes planejadas. Mas, acima de tudo, a gente precisa voltar a viver como a gente vivia, com segurança, com paz, com harmonia, com sensações boas nas praias, nas nossas matas. É por isso que nós estamos aqui, discutindo um governo que seja democrático, um governo que seja firme, um governo que seja limpo. Acima de tudo, um governo que seja a sua cara limpa. Essa cidade, ela pode e deve, e ela é verde. Toda a nossa economia tem que ser voltada para isso. Só vai acontecer de um jeito, se tiver vocês. Muito obrigado, vote 35. Muito obrigada. Acho que já só temos agora o candidato Rubem Lopes, né? Não precisamos nem fazer sorteio, mas vale tirar o papelzinho, né? Obrigada, Débora. Candidato, a palavra é sua. Obrigado. Eu queria agradecer à prensa por esse espaço, por essa oportunidade. Queria agradecer aos amigos, colegas, candidatos, dizer que o que me traz até aqui é o amor que eu tenho pela minha cidade, é a paixão que eu tenho pela minha cidade. A motivação que eu tenho, ela é pura, ela é genuína, é uma motivação de ver feito pela minha cidade aquilo que até agora não foi feito. Eu quero convidar você, eleitor, no dia 15 de outubro, a fazer justiça com as próprias mãos, a ir lá fazer justiça por aqueles que foram perseguidos, pelo profissional que não pôde trabalhar na praia, pelo seu profissional que teve seu carro apreendido, fazer justiça com as próprias mãos. Dia 15 de outubro, vote 18. Vamos mudar o quadro dessa cidade. Não podemos permitir que continue o que aí está. Isso é uma coisa que eu digo sempre, que nós estamos à beira de um precipício. E um passo errado, Búzios não terá volta. Então, pense bem, principalmente você que está indeciso, você que se propôs a votar nulo, eu quero convidar você a não lavar as mãos, mas fazer justiça com as próprias mãos. Número 18, eu sou Rubens Lopes. Muito obrigado, candidato. E assim a gente encerra esse momento em que você ouviu os candidatos e também vamos já encerrando o nosso debate, agradecendo muitíssimo aos apoiadores desse projeto, principalmente a SEB, ao Hotel Atlântico e a Engeluz, e a todos os nossos patrocinadores que proporcionaram esse debate estar aqui, acontecer, agradecer aos candidatos, principalmente pelo momento de debate mesmo, de debate de ideias, agradecer pela audiência também, e você que acompanha a gente pelas redes sociais, muito obrigada pela sua audiência. Em nome da prensa de Babel, de toda a nossa equipe, a produção que está aqui, a gente agradece muito a sua participação. A gente lembra também que todo o nosso conteúdo está disponibilizado lá no YouTube, tanto as entrevistas com os candidatos, quanto o debate, você pode ver e rever quantas vezes quiser, e em 15 de novembro a gente reforça sempre que a decisão é sua, você tem o dever, tem o direito e tem o poder de eleger o próximo prefeito de Armação dos Búzios. Muito obrigada e até uma próxima. Muito bem, muito obrigada. Depois de meses de preparação, chegou o mês mais esperado, o mais aguardado. Black November da Engeluz Home Center. É a maior campanha do setor de construção. Descontos de até 50%. Na compra dos pisos e revestimentos, a argamassa rejunte sai de graça. Você pode parcelar em 12 vezes sem juros. Black November Engeluz Home Center. É imperdível, corra pra cá. Um mês inteiro de ofertas. September we met, I could tell by your smile. You
You hadn't been with a good girl like me in a while. Vem aí o maior centro de abastecimento de alimentos e logística do interior do Rio de Janeiro. CEASP está numa área de 90 mil metros quadrados e oferece mais de 150 boxes e 28 lojas para você comercializar seus produtos. Estande de vendas no local. O CEASP fica no quilômetro 116 da rodovia Amaral Peixoto, em São Pedro da Aldeia. Mais informações em ceasp.com.br ou pelo WhatsApp 21 96516 3130.